Bom, tudo bem, pessoal do segundo ano? A gente é estagiário da UFLA e veio trazer um pouquinho da visão da nossa visão sobre o PET que vocês estão estudando, a nossa visão como estudante de filosofia para ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo. Meu nome é Tobias, estou no sétimo período de filosofia da UFLA E aí, e meus amigos pessoal? vão se apresentar agora também. Pessoal, meu nome é Ronan, também estou no sétimo período de filosofia. A gente vai dar uma força para vocês aqui, a compreender o conteúdo desse patch, primeiro patch, né, da primeira semana. E qualquer coisa também, se vocês quiserem uma ajuda para as questões, né, que são dadas no final do patch, você também pode recorrer a gente. Isso se for necessário, né? Meu nome é Jonathan, sétimo período também. E a gente vai acompanhar o PET, então se vocês quiserem acompanhar com a gente vai seguindo aí da forma que tá. A gente vai fazendo as intervenções, discutindo um pouco, tentar explorar um pouquinho os conceitos para ajudar vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Agora que a gente já se apresentou, a gente vai dar início ao PET, né? A gente tem como o eixo temático principal o agir e o poder em cima da ética e da moral, né? Então, nesse bimestre, quer dizer, nós vamos estar acompanhando esse tema sobre a moral e a ética, que é um campo muito importante da filosofia, né? Porque se a gente for parar para analisar assim, que a filosofia é aquilo que estuda toda forma de pensamento que o homem tem e como ele age segundo o pensamento dele no mundo, a gente tem que entender que as nossas ações, elas também são pensadas de alguma forma, né? Tudo que a gente faz, a gente pensa de algum jeito e é julgado por aquilo que a gente faz. E o julgamento dessas ações e a forma com que a gente reflete se elas são boas ou más, isso tudo a gente vai ver no campo da moral. Então a moral ela é um campo muito importante na filosofia, né? A gente divide a filosofia em diversos períodos, né? A gente tem uma filosofia mais antiga, a gente tem a filosofia medieval, a moderna, a contemporânea, e a moral é um tema que eu vejo presente em todos esses campos da filosofia, né? Então, é um tema muito abrangente, muito grande, e que muitos filósofos têm muito a dizer para a gente sobre isso, né, pessoal? Então, galera, realmente a moral é um campo bastante abordado na filosofia, mas é interessante notar que esse PET ele traz dois conceitos para a gente que podem parecer significar a mesma coisa, mas não significam, né? Que é a questão da ética e da moral. É interessante notar que ética e moral não são a mesma coisa, são coisas distintas, né? Dentro da filosofia, a gente possui certas disciplinas que são disciplinas éticas, mas o que é ética? O que é moral? Como o próprio Tobias falou aqui, a questão das ações humanas, entendem? A moral, ela vai estar mais inserida nesse campo, no campo das ações humanas, mas as ações humanas dentro do ambiente social, né, dentro da sociedade em si. Agora, a ética, ela está mais voltada para questões, digamos, individuais, do âmbito individual, entendem? E nesse PET aqui a gente vai já ter uma certa noção quando a gente for falar sobre senso moral, sobre consciência moral, enfim, acredito que a gente vai fazer com que seja compreensível essas distinções, né, entre ética e entre moral, e não só isso, mas também fazer com que seja perceptível que essas são áreas muito importantes, né, da nossa vida, e são áreas importantes de serem estudadas, e cá está a filosofia para auxiliar a gente nisso aí. Eu gostaria que vocês recuperassem no PET, vocês acompanhar pelo material, que a professora de vocês colocou lá uma passagem do Aristóteles, da Ética Nicômaco. Por quê? Para a gente entender, porque quando a gente fala de moral, a gente pensa, tá, mas será que a gente já nasce com a noção de moral? Se a gente já se é uma coisa construída? E o Aristóteles se posiciona a respeito, né? Cita a passagem que a professora colocou para vocês aí, ó, a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole e corajosos ao praticarmos atos de bravura. Então,
a moral é, em dois sentidos, ativa e passiva, porque quando pequeno a gente está passivo, a gente está observando pessoas agindo moral, ouvindo as pessoas dizerem o que é moral, o que é agir moralmente correto, e ao mesmo tempo a gente está construindo a nossa noção também de moral. Então é Isso que o interessante Jonathan saber. falou, a gente já entra no primeiro tópico, né? Que é o senso moral. O senso moral é justamente isso. É a forma com que a gente observa as outras pessoas. Desde que a gente nasce, a gente observa as pessoas e, e tomando por juízo aquilo que elas fazem, aquilo que elas dizem e as ações delas, a gente tem um senso de que aquela pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa injusta, uma pessoa boa, uma pessoa má. Da forma com que aquela pessoa age no mundo e aquilo me afeta, para o bem ou para o mal, eu tenho esse senso moral, né? Que é uma coisa que eu vou construindo durante a minha vida quando eu vou vendo as ações das outras pessoas. Isso vai muito de encontro com o que o Jonathan falou. E diferente da consciência moral, que ele também disse, a consciência moral ela é mais sobre o si, né? A consciência moral ela vai muito sobre como eu vou agir, o que eu penso, se o que eu faço é bom ou mal, porque a gente tem esse duplo lado da moral, né? Aquilo que o outro faz e me afeta e aquilo que eu faço e afeta o outro, né? A moral ela tá muito ligada nisso, nessa troca do outro e o eu e o outro. Então, o senso moral é aquilo que eu observo nas pessoas e vou construindo o meu senso, e a consciência moral é aquilo que eu percebo de mim mesmo e tento tomar como bem, como mal, como justo, como injusto, é refletir sobre como eu ajo no mundo, né? O que vocês acham? É interessante notar que essa questão da consciência moral, como o próprio Tobias está falando, sim, ela parte mais de uma perspectiva individual, mas mesmo assim ela é uma perspectiva tomada a partir do indivíduo inserido em âmbito social, entende? Tem que ter uma certa relação com o outro indivíduo para que se tenha essa certa consciência moral, né? Como o próprio Pet aqui traz para a gente, o senso e a consciência moral são, por isso, os constitutivos formadores de nossa existência intersubjetiva, reciprocidade com o outro, isto é, de nossas relações com as outras pessoas. E é justamente esse que é o âmbito da moral, entendem? A moral, ela sempre vai estar nesse jogo intersubjetivo, nas nossas relações com outras pessoas dentro do meio social. Isso é interessante a gente observar que o senso moral, né, o senso, a gente pode associar a sentimentos, fica mais fácil para vocês memorizarem, porque depende da forma como você vai agir, da sua emoção ao ver uma coisa acontecendo, como você vai avaliar aquilo e se posicionar, se você concorda com aquilo, se não, né? A forma como a nossa sociedade se organiza hoje um senso, uma parte, é parecido com o senso, né? O senso de todos. Todos mundo acordamos que certas coisas são impraticáveis, certas coisas são moralmente julgáveis. Então, porque aquilo mexe com a gente vê e consegue concordar com aquilo, que nos afeta de alguma maneira, a gente reage àquilo. E acho que muito do que vocês dois falaram, essa coisa de que a moral ela é muito. A gente não pensa a moral como uma coisa de um indivíduo único, né? É sempre o indivíduo e o mundo, né? O indivíduo e a sociedade. E acho que isso vai muito do que o próximo tópico diz, né? Um juízo de fato, um juízo de fato e um juízo de valor. Quando a gente tem um juízo de fato, é uma coisa que acontece independente de qualquer coisa, né? Um juízo de fato é algo que é como é, e eu digo que ele é porque ele é daquele jeito. Como, por exemplo, a chuva, né? A chuva acontece por quê? Porque o sol vai lá, esquenta o rio, aí sobe o vapor, aí forma a nuvem e aí chove. Então, se choveu ali, eu digo que ali está chovendo. Não tem como ser diferente daquilo, né? Já quando a gente pensa em um juízo de valor, aí a gente já tem uma questão mais, uma coisa mais que o Pet disse que é uma coisa normativa, né? Que anunciam as normas, de dizer como devem ser as coisas. Então, pode fazer uma alusão com a advocacia, né, Tobias? A advocacia vai muito nisso, que a gente tem o juízo de fato, do juiz apresentar as evidências, e o de defesa que vai para o juiz de valor, para tentar justificar as ações, porque meu cliente agiu daquela forma. Não tem como justificar a chuva, né? A chuva é porque é ali. Agora, uma situação, ela tem diversos ângulos, né? Por exemplo, um roubo,
ele pode ser um roubo por ganância ou um roubo por uma necessidade. Aí, não que isso justifique ele, mas é uma coisa que a gente tem dois âmbitos para ver aquilo, né? A gente tem que ver o que tá por trás das ações, né? Não tira o juízo de fato, mas a gente acrescenta um valor ali. valor, a gente até atenua, porque você fez um juízo errado, isso. Porque você estava num conjunto de situações e te fez pensar e agir daquela forma. Sim. É bom a gente pensar como o senso nos direciona. E aí vem essa questão de, por exemplo, o juízo como diz aqui, o juízo de fato, ele é muito da natureza, né? Do fenômeno. A chuva, o trovão acontece por causa de uma causa e um efeito. Agora, quando a gente tem um juízo de valor, ele é mais uma coisa cultural, uma coisa social, uma coisa que depende de um indivíduo para o outro, de como eu me coloco no mundo, né? Acho que tem muito essa coisa de como eu me coloco no mundo através de um juízo de valor. A distinção entre natureza e cultura também é bem interessante, né? Porque a natureza é assim como o próprio Tobias disse, né? Agora, a questão da cultura, a cultura é algo constituído através da nossa interpretação de mundo, né? O juízo de valor, então, ele vai nesse sentido da valoração das coisas, de bem e mal, de certo e errado, mas tudo isso a partir de uma certa interpretação, né? De como nós vemos o mundo, de como nós olhamos para o mundo, e a partir disso aí nós estabelecemos um juízo de valor propriamente dito, diferente do juízo de fato, que enunciam as coisas assim como elas devem ser. E isso que você falou é muito interessante, Rony, essa questão da cultura, porque vai já no outro ponto, né, de ética e violência, porque a gente, é claro que tem aquilo que vocês já falaram lá em cima, né, da diferença de ética e moral, mas tem também essa coisa de que aqui diz que a gente tem a gente tem culturas e sociedades existentes que não definem a violência de uma mesma maneira. Ou seja, quando a gente faz um juízo de valor, a gente tem que levar em conta o meio que a gente vive, a sociedade que a gente vive, porque a gente pode tomar por exemplo, que tem países onde em um estado uma coisa é crime e em outro estado não é. Ou seja, a gente muito comum isso, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso. A gente tem a bipartição é diferente dos estados, eles são independentes. A gente tem um juízo de valor diferente, não é nem de um lado do mundo para o outro, porque a gente pensa assim, os orientais, né, eles vivem de uma forma muito diferente da nossa. Então a cultura deles é diferente e o que eles acham certo ou errado é diferente. Mas a gente vê isso de uma forma muito próxima. No mesmo país, você tem estados que são vizinhos um do outro, onde em um estado uma coisa é normal e em outro estado essa coisa já não é tão normal assim. Porque justamente por causa dessa questão da cultura, né? Por isso que a moral, a gente tem sempre que pensar ela inserida de como o indivíduo se porta ali onde ele está vivendo. É interessante que você falou do Oriente, aproveitando o gancho do Covid, que tá aí, que a gente teve que começar a pensar as nossas atitudes com relação ao grupo, com relação a outras pessoas, então, o uso da máscara, em respeito a nós, a nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, que começa a mudar a nossa forma de pensar, porque a gente para de pensar só na gente, começa a pensar o grupo. E a gente um pouco de adaptar com a cultura também do Oriente, lá, né? Eles já tem um hábito, né? Tempo, né? De botar máscara, eu tô gripado, eu não vou te passar uma gripe. Então, no Japão eles usam máscara para muitas coisas, assim, já há muito tempo, né? Que não é que não pode importar, consciência moral, né, John? Sim. O coletivo, você pensar nos demais. É um juízo moral, né? Porque a gente tá fazendo um bem para mim e para o próximo, né? E é um juízo moral que a gente não tinha aqui até o início da pandemia, e lá eles já tinham há muito tempo, né? Então é uma coisa que eles viam como certa e que pra gente não existia, né? Sim, isso é interessante pra gente também, porque o próprio texto fala que a gente começa a descobrir ao longo da vida que ninguém é 100% correto, 100% justo, que é sempre uma construção. Então, às vezes, olhar e aprender, sempre aprender e estar disposto a mudar, a pensar novamente nossas formas de pensar com relação ao outro, ao meio que a gente está. Aqui, gente, também é válido já que a gente está nesse tópico entre ética e violência, e vocês já deram uma certa explicação em que sentido se insere essa relação, né, entre ética e violência, aqui também é válido voltar ao que eu já havia dito no princípio da nossa conversa aqui, né,
E ética e moral não são termos que se assemelham, né? São termos distintos. Ética e moral são coisas diferenciadas, entende? E o próximo tópico também, ele vai dar um certo vislumbre, né, de como se dá essa questão, né, da diferenciação entre ética e moral, né? Porque por mais que, digamos, possam haver normas morais dentro de um contexto social, seguir essas normas morais vai muito da questão do indivíduo. E é aí que entra a questão da ética, né? E é Uhum. justamente nesse sentido que o próximo tópico ele vai falar sobre a questão do agente moral, né? O agente moral ele tem que ser consciente, né, de si mesmo e dos outros, como diz aqui, dotado de vontade, responsável e livre. Ou seja, ele pode seguir as normas morais que uma Uhum. sociedade estabelece ou não segui-las, entende? Mas eu acredito que essa questão também, nos próximos tópicos, né, as próximas Uhum. conversas que a gente for ter, a gente vai explicar melhor, mas é bom a gente já ter uma certa noção de como que isso funciona, né? Porque às vezes pode haver uma certa dificuldade, né? Porque são coisas realmente parecidas, mas não são as mesmas coisas, né? Ética e moral. Aqui eu achei interessante você falar, né, essa questão de. Vamos tentar explicar um pouquinho para os meninos. Explicar não, mas tentar traduzir um pouco desses termos, né? O que seria ser, igual está grifado aqui, consciente, vontade, responsável e livre, né? O que seria uma pessoa consciente de si mesmo e dos outros, né? Acredito que no âmbito moral, ser consciente de si mesmo e dos outros é eu saber quem eu sou, saber que eu estou inserido em um mundo onde as minhas ações elas têm consequências nas outras pessoas. Então, alguém consciente de si mesmo e do outro é alguém que sabe quem ele é, sabe que ele está inserido no mundo, que ele está dentro de uma sociedade e que dentro dessa sociedade tem outras pessoas e que o que ele faz reflete nelas, né? Aí esse ser ele é dotado de vontade. O que seria essa vontade? A vontade ela é aquilo que a vontade é eu tenho desejos e esses desejos eles me geram ações através deles, né? Eu tenho vontade de fazer algo, de agir nesse mundo que eu tô dentro. A gente tem a responsabilidade, que é eu tenho ciência de mim, eu tenho vontade de fazer as coisas que impactam no mundo, mas eu tenho que ter a responsabilidade de, quando os meus atos no mundo me trouxerem consequências, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu fiz. E livre é a pessoa que tem as vontades e pode fazer elas dentro da sociedade, mas dentro dessa consciência, dessa responsabilidade de saber que tudo que ele faz, essas atitudes, elas são causas dos próprios sentimentos dele e elas causam sentimentos nos outros, né? Eu acho que a gente pode o Pode que eu explorar um tenho para pouco dizer isso. sobre esses termos é um pouco disso, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí que Sim, eu sim. possa ter falado errado. Não, se eles recuperarem um pouco, né, das aulas de sociologia, eles vão lembrar lá, já ouviram falar do contrato social, né, quando um Uhum. grupo de pessoas concorda com certos pontos, mas não necessariamente porque eles concordam com esses pontos, a gente está vendo em sociedade que a gente não é livre para escolher, né, que é um dos tópicos lá, liberdade, né, e a responsabilidade, o próprio início do tópico da agente moral fala, que não existe um agir ético moral sem ter consciência e responsabilidade, né, um outro autor contemporâneo aí, o Sartre que segue uma linha filosófica do essencialismo, que é muito isso de nos imputar uma certa responsabilidade nas nossas ações, ele fala que é isso, viver é isso, é equilibrar-se entre consequências, escolhas e consequências. E o agir moral é isso, você é livre para escolher, mas você vai lidar com as consequências das suas escolhas, então escolha bem, não perca tempo escolhendo. Então, pensa, observa outras pessoas, analisa, leia, se Uhum. intere do assunto. Hoje em dia a gente vê muito comum, hoje em dia é muito fácil, né? Se posicionar sem ter uma base, sem ter um conhecimento. A gente só fala. Tudo bem que um pouco do senso moral é ligado ao sentimento, à emoção, mas tem que ter um aspecto nosso que é de julgamento, de ler as reportagens, de ler as notícias, se posicionar. Hoje que a gente está vendo esse turbilhão de notícias, de coisas acontecendo, e é tudo muito rápido. Então nossa posição também acaba sendo muito rápida. A gente não tem tempo de analisar aquilo friamente, e aí a gente acaba depois percebendo que a gente apoia uma ideia que não é tão legal assim.
Não é Uhum. bacana. Talvez frear um pouco isso, que é difícil, porque a gente está muito acelerado hoje com informação, com notícia. A gente faz juízo de valores muito rápidos, sem julgar o quadro todo. Famoso Então, pensar antes de falar, né? sim, Interessante também essa questão, o último conceito, né, que é grifado aqui, né, fazendo uma certa recapitulação também, né, do que o Tobias já expôs, que eu acho muito interessante a gente falar sobre essa questão da passividade em frente aos impulsos, né, porque você ser autônomo é justamente isso, né, você controlar esses impulsos, né, você saber que você é um ser humano, você é consciente, né, de que é dotado desses impulsos, mas por ser consciente de que é dotado desses impulsos, você vai refletir, né, sobre eles, né, e ver se são benéficos ou maléficos, né? Você perceber que é dotado de vontade, você tem vontade de satisfazer determinados impulsos, né? Mas também Uhum. tem essa questão da responsabilidade, né? Se eu satisfazer determinada coisa, isso vai afetar o meu próximo de forma negativa, vai afetar o meu próximo de forma a gente tem as positiva, fake né? news aí, né, Sodobias? Sim. Seus usos das fake news é um uso, Sim, é um talvez, uso extremamente negativo, né? moralmente Porque, julgável, né? por Para divulgar uma coisa exemplo, sem ter ciência do que você está fazendo. sim, essa É, isso que o questão Ronan fala é muito importante. essa questão dos medicamentos, né? Se você espalha Sim, uma fake news aí e a de coisas pessoa vai sérias, né? acredita, De coisas muito acredita sérias. naquilo, pode desencadear algo bem pior do que já está acontecendo com a pessoa, né? Sim, eu E uso. é importante isso aí que o Ronan fala, porque né, até essa questão do livre que a gente tem aqui, o livre que a gente está falando não é fazer o que quiser, não é ser livre para fazer o que quiser. Aqui a liberdade do agente moral não é uma liberdade para ele poder tomar qualquer tipo de juízo das coisas. A liberdade dele é a liberdade de conhecer a ele mesmo e de conhecendo ele saber que todas as coisas que ele faz têm uma causa no mundo, né? A minha liberdade, ela é a liberdade não de fazer o que eu quero, mas a liberdade de entender que fazendo o que eu tenho vontade, eu sou responsável por algo. Por isso que eu acho que a gente não pode pegar uma dessas palavrinhas aqui, a consciência, a vontade, a responsabilidade, a liberdade, e usar elas sozinha. Elas são um conjunto, né? Primeiro eu tenho a consciência de quem eu sou, de que eu ajo no mundo, depois eu tenho a minha vontade de fazer as coisas, depois eu sei que eu sou responsável por aquilo que eu faço, e sabendo que eu sou responsável, aí sim eu sou livre para fazer porque eu tenho ciência da minha responsabilidade, né? Então acho que a gente tem que trabalhar essas palavras juntas e não separadas. Sim, recuperar o início do texto lá, a passagem do Aristóteles, que a gente tem que sempre buscar ser, né? É um trabalho diário, ser moralmente correto, ser ético, ser uma pessoa que pensa antes de agir, que pensa no próximo, que pensa nas consequências das suas ações, dos seus posicionamentos. E isso é um trabalho diário, não existe uma pessoa que já está pronta. É todo dia, é um fazer-se, até você morrer. Você vai ter que pensar nisso. É. É importante sempre refletir nisso. E essas questões que se colocam pra gente, as fake news que surgiram aí da pandemia, o Covid, as divulgações das notícias, as questões, todas essas notícias que hoje que a gente tem um mundo que a notícia corre muito rápido, muito mais comum e corriqueiro ver pessoas que não param para pensar em se posicionar, de falar, Uhum. mas de pensar no outro, né? A questão do juízo de valor. Eu tenho que pensar também o que moveu a pessoa a tomar aquela decisão e não julgar, porque a pessoa age a partir de juízo de valor, eu julgo ela a partir de juízo de ato. Uhum. Então, não tem como pensar essas duas coisas de forma diferente. Ou eu olho ela pelo juízo de valor ou pelo de ato. Se ela age pelo juízo de valor, pelo sentimento, pelo impulso, eu vou julgar ela pelo ato, ela vai estar sempre errada. Eu nunca vou entender as motivações dela. Então, é importante pensar essas coisas. Então, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para acrescentar e ajudar vocês quanto ao PET, né? A gente deu uma passagem geral sobre o conteúdo, foi específico nos temas, né? E eu espero que a gente possa ter ajudado vocês. Se vocês gostaram dessa nossa participação aqui nas aulas, vocês podem comentar com a professora, pedir ela para, se vocês quiserem, a gente pode dar uma ajuda para vocês nas atividades, só vocês pedirem para ela que a gente faz um vídeo comentando as atividades para ajudar vocês. E eu me despeço aqui e deixo em aberto para os meus colegas também falarem o que eles fizerem para a gente se despedir. Obrigado.
agradeço Galera, também. tchauzinho pra vocês. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Eu agradeço vocês pela atenção. E aí estamos à disposição de vocês. A gente vai fazendo esses comentários aí, acompanhando o texto, divagando para fora do texto também, para ficar mais fácil para vocês. Uhum. E até a próxima. Aguardo vocês. Tchau. Alô, galerinha. Vou parar a reunião aqui. Interromper a gravação.